Na história recente do rádio no Brasil, os donos dos veículos e as gravadoras sempre decidiram o que você deveria escutar. Não existia opção. Para atender o gosto não pasteurizado do ouvinte, é que foram criadas as emissoras comunitárias, rádios livres com programação variada, inteligente e independente. O sucesso e a audiência dessas pequenas emissoras começou a incomodar os donos dos veículos de comunicação, que passaram a atacá-las de forma sistemática, chamando-as de piratas. Para eles, somos culpados pela queda de aviões, por incêndios e naufrágios, além de outras catástrofes. Na verdade, somos culpados pela queda no faturamento e de prestígio dessas empresas de comunicação, que, lamentavelmente, perderam o respeito pelo ouvinte e pela cultura de nosso país. Aos que nos acusam de piratas, nossa resposta vai em apenas 4 palavras. Pirata é a mãe. Pirata é a mãe. Uma campanha da Rádio 11 do Pato, Partido Abstrato Tropical Onírico. Rádio 11. Pois é, com o texto do Zé Roberto Heder Borges, a voz do Emerson Luiz, a trilha sonora do Jamiroquai e os efeitos do Smashing Pumpkins, está aí a vinheta Pirata é a Mãe, sobre a qual o Chico Lobo vai falar a partir de agora. Perfeito, é isso aí. Eu não precisaria explicar mais nada. Pirata é a mãe, né? Porque, de acordo com o que diz a vinheta, realmente houve uma queda de audiência das emissoras chamadas convencionais, né? Por causa da qualidade e do conteúdo das programações das emissoras alternativas. E viva as emissoras alternativas, que estão aí para mostrar a qualidade, né? Independente de poderio econômico que essas emissoras possam ter por aí, né? É isso aí. Viva a Rádio 11, que teve a ousadia de dizer: pirata é a mãe. Pois é. Bom, Chico Lobo, fica ainda com o microfone. O Chico Lobo está virando meu produtor, o produtor do programa Saturday Night Rock, né? Quero até agradecer ao Ferreira que fechou a janela, né? Tava batendo um vento danado aqui. Então eu queria que o Chico Lobo trouxe convidados hoje para bater um papo aqui nesse sábado de carnaval, né? É um dia atípico, né? Porque é um de feriado, mas a gente está aqui fazendo programa e o Chico Lobo trouxe 2 pessoas muito especiais para a gente entrevistar. Queria que você apresentasse o Isaac para já a gente poder conversar com ele. Exato. Hoje eu trago 2 grandes amigos. O primeiro é um músico chamado Isaac de Souza. É um violeiro, compositor, instrumentista, que desponta no cenário musical brasileiro com muito talento, muita competência, muita capacidade, muita criatividade. Isaac de Souza, o nosso boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio 11. E eu não sei falar muito não, eu sei mais é tocar, né? Agora que vocês quiserem perguntar alguma coisa... Tá, a primeira pergunta é que você fizesse um apanhado da sua carreira. Quando você começou, com quem você começou, se você começou a tocar com banda, se você começou a tocar sozinho, explicar um pouco, antes da gente tocar a primeira música, você explicar como é que você, desde quando você está na estrada. Eu estou na estrada há 36 anos. Eu comecei com 6 anos de idade e eu tocava sanfona na roça, nunca tive professor, não tinha oportunidade por condições, além do lugar onde eu morava, né? De não ter professor e condição econômica, da roça. Isso foi onde? Isso no Paraná. No Paraná, que cidade? Cruzeiro do Oeste. Eu nasci numa fazenda, muita influência de nordestino, que tinha muito nordestino, inclusive meu pai é baiano, minha mãe mineira, né? Já é do Sudeste. E tinha muito sanfoneiro, eu tocava sanfona, e depois, com 12 anos, eu passei por violão, viola, e foi indo, né? Foi indo essa coisa. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre alguns grupos musicais que você participou, entre eles o Tapaquerê, o Grupo Pedra do Sol e outros grupos que você participou. Eu fundei em São Paulo em 78, o Grupo Aroeira, que nós não registramos o nome, que a gente já era pirata desde aquela época, nós não registramos, depois um outro grupo registrou esse nome, e depois nós não pudemos mais usar o nome de Grupo Aroeira, fizemos várias atividades. Já existia algum grupo com esse nome? Não. Não, mas vocês não puderam usar? Como nós não registramos, vocês não registraram? Outro grupo registrou, outro grupo registrou, aí nós
colocamos a Aruerança, que a gente fazia uns projetos em escolas, né? Universidades, tocamos na USP e PUC, né? Vocês faziam um circuito universitário de Circuito shows, né? universitário e também circuito de escolas secundárias. Isso foi quando? Isso desde 80, 81, 82, 83, 84, bibliotecas municipais. Bibliotecas municipais. Você está falando da sua carreira aqui em São Paulo, mas Isso. você começou tocando sanfona, você já desenvolvia algum trabalho? Antes de você vir para cá, você desenvolvia algum trabalho na sua cidade? Não. Na cidade não, porque eu era muito menino na época. Tá. Né? Tinha 6 anos. Mas você veio para cá quando? Quanto eu tempo? vim em 74. 74. Aí em São Paulo eu comecei a fazer essa parte do trabalho a partir de 77, 78. Algum desses grupos que você participou, que você estava falando, chegou ao disco, chegou a gravar alguma coisa, ou você ficou apenas Não. no circuito de shows? O grupo não, mas algumas pessoas que passaram pelo grupo, sim, chegaram a discos. Quem, por Teve exemplo? O Cabral, que gravou tocou muito tempo, é um rapaz da Bahia, tocou muito tempo com Renato Teixeira. O Edson Cordeiro, né, ele agora o percussionista dele, tocou com a gente, já era o Tapaquerê, é o Edu, que está com o Edson Cordeiro até hoje, né? E depois foi juntando muita gente, mas não era um grupo assim fixo. A gente se juntava para fazer um som e tá por aí, né? O Ricardo Santos, que hoje é um percussionista do Oswaldinho Viana, que faz um trabalho de viola muito interessante, que o Renato Teixeira gravou com ele também. E teve o Chico também, que fazia os teclados com a gente. Ah, é, Chico? Conta isso. Houve uma época aí que a gente juntava a turma toda e fazia um barulho junto, né? Foi uma fase muito gostosa da nossa vida aí, que nós convivemos musicalmente, isso na década de 80 e finalzinho da década de 70, né? Agora tem uma coisa também, o Isaac de Souza participou de alguns programas de televisão, inclusive o programa Viola Minha Viola, na Fundação Padre Anchieta, traduzindo TV Cultura, né? TV Cultura. Pode falar TV Cultura. TV Cultura, né? TV Cultura. TV Cultura, sem né? dúvida. Inclusive, nesse ano que passou, teve os melhores momentos do programa Viola Minha Viola, onde um dos melhores momentos foi a apresentação do grupo do Isaac de Souza. Eu gostaria que você me falasse alguma coisa. Eu conheci um menino que ele está com Tiroteio agora, um grupo novo, que os Titãs gravaram a música deles. E ele toca gaita, ele toca trombone nesse grupo. Quem que é? Thais Santiago. Tem até uma música que está gravada aí, que a gente faz um estudo com viola e gaita. Muito interessante. Esse foi um dos melhores momentos, mas não do ano passado, do ano retrasado. Retrasado, exatamente. Nós estamos em 97. Em 97. Os melhores momentos de 95 que foram lá em 96, só para traduzir para o ouvinte. Isso. E, bom, contando aí, vamos ouvir a música? Vamos. Que música que você separou aí para a gente ouvir? Essa que está na sequência é uma música que eu fiz com o Evaldo Cavalcante e o Atílio, que é um menino aí também, um violinista clássico, mas ele faz clássico e popular também ao mesmo tempo. Nós fizemos uma mistura de cateretê com baião e um pouco de tem uma mistura desses ritmos brasileiros. Tem um violino, pandeiro, bandolim e viola afinada em uma afinação em ré diminuta, né? Bem interessante, não parece viola caipira. Se quiser soltar. Vamos soltar aí, e aí depois a gente volta para mais papo com o Isaac de Souza. Ele vai continuar falando da carreira e a gente vai falar um pouco aí desse trabalho que ele trouxe pra gente. Rádio 11 é a rádio que faz direito. Até já.
Bom, a gente está de volta aqui com o Isaac de Souza, baixar um pouquinho para não dar microfonia. Isaac, qual é o nome dessa música? Essa é Antes de Ontem. Antes de Ontem. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a sua formação musical? É autodidata ou você chegou a fazer curso de música em alguma faculdade? Não. Aquilo que eu tinha falado antes, né, anterior, eu nunca tive a oportunidade de estudar. Eu aprendi sozinho, vendo muitos músicos, né? E quem assim mais te influenciou? Qual é a sua grande influência? Minha influência? É. A primeira foi Tunico Tinoco. Tunico Tinoco. Foi a primeira música que eu toquei, Tunico Tinoco, né? Saudoso Tunico. E depois eu comecei a ouvir, assim, também Tião Carreiro. Nossa, tanta gente. E uns grandes mestres, eu falo assim, os meus professores foram, né, Beethoven, Mozart, que eu ouvia, né? Mas assim, Hermeto Pascoal, Gilberto Gismonte. E esse pessoal aí que eu gosto. Grandes músicos, grandes influências. E essa música, quando é que você compôs, em que circunstâncias? Então, eu não componho, eu não penso para compor. Ela vem e já sai naturalmente, sai na hora, né? Essa música, por isso que a gente fala Antes de Ontem, que eu estava em casa, a gente estava ensaiando para tocar, e veio na cabeça uma afinação diferente. Uhum. Aí o Evaldo pegou o bandolim e eu não lembrava, não tinha o nome da música. Aí ele falou, mas quando foi que nós fizemos essa música? Eu falei, foi antes de ontem. Aí ficou o nome da música, assim, Antes de Ontem. Antes de Ontem. Antes de Ontem. Você não lê nem escreve a partitura, né? Não. E como é que você faz para registrar, por exemplo, até curiosidade, músicos que não são autodidatas, que não sabem ler partitura e escrever, quando pinta a ideia, como é que você faz para registrar? Você vai lá pro gravadorzinho e grava? Não, na cabeça. Na cabeça mesmo. O músico sempre consegue reproduzir. Todos conseguem, porque a gente improvisa muito, né? Uhum. Você vê, a gente pode até tocar essa música aí, a mesma concepção melódica, harmônica, mas pode ter uma outra, ela é aberta para você fazer o que quiser, né? Ela tem um tema que vai e volta, mas eu não escrevo, não. Nem letra também. As letras que eu faço eu também não escrevo, fica registrado na cabeça. Eu não sei o que é isso, se é loucura, se é doideira, pode falar o que quiser, né? Mas eu não escrevo, não. Mas aí que tá, acho que a grande sacada é essa, que quem tem realmente a criação, né? E a possibilidade de registrar isso tudo no coração, né? O grande gravador, o coração, né? Consegue ter essa capacidade como o Isaac tem, né? São poucas pessoas, mas é importante que a gente saiba valorizar esse trabalho, que a gente saiba valorizar e entender, acima de tudo, né? Esse estado de criação, esse insight maravilhoso que pinta na cabeça de certos músicos. E você, Isaac? Bom, você estava falando que você participou de um grupo, tá? Depois que esse grupo foi desfeito, você participou de outros ou você começou a trabalhar, a fazer sua carreira solo? Sim, depois desse grupo eu comecei a fazer uma carreira solo, né? Eu trabalho também com teatro de bonecos. Fiquei 15 anos com Engenho Novo, teatro de Mamulengo. Nunca tinha trabalhado em teatro também. As coisas para mim eu vou aprendendo assim. Vai aprendendo enquanto faz, né? Enquanto vai fazendo. Eu certo. Comecei só tocando viola no Engenho Novo e de repente quando eu me vi, assim, depois de um tempo eu estava fazendo 11 personagens numa peça. Nós fizemos o Festival Internacional do Sesc, com Mamulengo, que é um teatro mais do Nordeste, né? E aí vai aprendendo, assim, vozes, mas tudo na raça, né? Sem técnica, às vezes você erra um pouco e sapateia. É que eu vejo a arte para mim como um grande brinquedo. É como você brincar na minha terra chama burquinha, né? Aqui é bolinha de gude. Sei. Você brincar e descobrir o que você pode fazer com aquilo. Certo. E é lógico que não é assim, né? Você tem que estar disponível a isso. Não é uma coisa que vem, qualquer coisa que você vai fazer. Não. Você tem que ter uma linha, tem que saber mais ou menos. Mas eu nunca tive a oportunidade. E depois de velho, posso falar um palavrão aqui? Pode. O saco para estudar e sentar na cadeira para aprender aquilo que eu já sei, entendeu? Certo. Você tem trabalho registrado em disco, CD Não. ou só fita demo? Só fita, né? Mas Tem algumas críticas de jornais, né? Agora eu estou tentando aquela coisa de sempre, né? Ver se eu faço um CD esse ano. Estou lutando para isso, independente, condições próprias, uns amigos dão ajuda, porque
A questão real é grana mesmo, é isso. Não tenho dinheiro para fazer isso. Se eu Mas você já chegou a bater de porta em porta em gravadora, Não. oferecendo seu trabalho? Não. Porque eu tenho também um pé Por atrás. quê? Por quê? Eu não sei. Eu não sei se é porque eles não gostam. Acho que eles não gostam da minha música. Não sei o que é isso. Mas alguém já te cultura. disse isso de cara a cara? Não, ainda não. Mas eu já fiquei desconfiado antes de ir. Entendeu? Alguém ainda não, mas eu acredito que deve ter alguma pessoa que ainda. Mas por enquanto eu ainda estou. Eu quero amadurecer também. Eu quero deixar uma coisa para apresentar. Você entendeu? Uhum. Não fazer essa coisa na porra louquice. Chegar um negócio muito bem feito, bem definidinho. E chegar lá. Você vê uma coisa, Rodney, você vê como é que é a produção fonográfica no Brasil. Grandes artistas, né, se interessam por trabalhos de competência, de criatividade, como o trabalho do Isaac de Souza, né, que faz questão de tocar gente da mais alta esfera da música brasileira, né, tem orgulho de falar assim, olha, eu estou tocando uma música do Isaac, né? Mas as gravadoras têm outra visão. A visão da gravadora é uma visão assim puramente comercial. Aquilo que eles acham que não gera cifras, para eles não interessa, né? E a cultura brasileira nesse momento acaba sendo vilipendiada, né? Acaba sendo massacrada por um interesse comercial. E é por isso que a gente acha super interessante o trabalho que a Rádio 11 vem desenvolvendo, né? Em mostrar, em dar uma oportunidade, em dar oportunidade, acima de tudo, ao ouvinte de conhecer alguma coisa diferente. Né? Um trabalho super interessante que a 11 está fazendo, como um trabalho interessante que o Isaac tem demonstrado nesses anos de carreira que ele se apresentou por aí. Não, é claro, a filosofia da Rádio 11 justamente... A filosofia da Rádio 11 justamente é essa, abrir espaço, sabe, pra gente que não está ainda na mídia, que está aparecendo pouco, ou que ainda nem conseguiu chegar, para mostrar o trabalho, dar o seu depoimento aqui, que é importante. O Chico estava falando, pelo que eu entendi do que o Chico falou, parece que muita gente gravou coisas suas. Você podia falar quem são esses artistas que gravaram material seu ou não? Não são pessoas assim conhecidas. Certo. Eu tenho uma música que eu fiz para... Convivi muito no Vale do Paraíba, São José dos Campos, Monteiro Lobato. Tem um pessoal que está cantando muito, que é uma música Taquari, que tem um bairro que chama Taquari. E essa música assim pega, ela é muito fácil, a letra dela, né? E tem um pessoal, assim, de gravando, mas cantando. Alguns grupos também independentes, né? Como eu, mas tem um pessoal que canta. Ou crianças que escutam, aprendem rapidinho. Mas artistas mesmo, você tem nomes para passar para o ouvinte? Porque de repente o ouvinte está interessado em conhecer mais o seu trabalho, de repente tem até conhece... gravações do pessoal que você fala... O que é artista, assim, que você está falando? É o pessoal que... Olha, qualquer um que tem... Conhecido, né? Conhecido mais ou não. Conhecido ou não, né? Mas pode ser conhecido ou não. Não. Desses aí não. Tem muitos artistas bons, mas não são conhecidos. Certo. Certo? Mas aí você podia falar em Podia nomes? até enumerar alguns nomes. A gente queria saber os nomes, porque, de repente, hoje eles estão começando hoje, amanhã eles com certeza eles podem estourar e, de repente... Tem o Magrão de São José dos Campos. Zombar, né? O João não tem cantado muita coisa, mas tem conhecido, gosto. Oswaldinho, às vezes canta comigo algumas músicas, muito pouco, né? Mas tem quem a gente está se conhecendo agora. Tem o Cometa, Gelson, Evaldo. O Evaldo está fazendo parte do grupo do Pena Branca Chavantinho, sempre canta música. Teve música minha que ele gravou na Bahia, que era minha do Egelson, que primeiro começou comigo, depois o Egelson deu uns arranjos que eles gravaram e ia lançar um disco, eu não sei o nome do grupo da Bahia, mas o Evaldo Cavalcante. E o Samuel também, que é o poeta, ele sempre canta música minha nas praias para onde ele vai, por aí. Então tem esse pessoal aí que conhece, né? Mas o melhor de tudo é a gente ouvir a música do Isaac de Souza, né? Vamos ouvir, mas antes eu queria só fazer mais uma pergunta. Eu queria ainda explorar um pouco o lado uma pergunta que ficou lá atrás sobre a questão das gravadoras, que você falou que você ainda não teve a iniciativa de procurar por achar. Agora, para mim o que fica a impressão é que você não procura porque você acha que eles não vão gostar do seu trabalho. É isso que ficou. Não. É isso que ficou um pouco no ar. Então vamos tirar essa dúvida. Não é só isso.
Não é só isso. Também eu quero chegar, por exemplo, nas gravadoras, assim, que eu não tive condições financeiras de fazer um trabalho assim bem de linha, de prima, assim, de frente, sabe? Uma coisa bem consistente para chegar e convencer. Certo. Por enquanto, eu estou fazendo um trabalho a nível de formiguinha, em escolas, em parques, em teatros. Eu tenho feito em Mato Grosso, Paraná, Minas, Brasília. Então, ir mostrando, eu fazer a minha própria mídia para o público, para depois eu chegar, entendeu? Não que eu tô com medo dessas coisas, nada disso. Eu entendi. Você quer chegar assim no Chegar braço uma coisa do povo, muito, né? No braço dos povos. Fala, eu já tenho meu público e tenho, se eu pelo menos 1.000, 2.000 discos, assim, já tem pessoas que me conhecem, são amigos, além de ser amigos, pessoas que eu conheço e já apresentei. Se eu tivesse com um disco, eu garanto que teria vendido. Mas eu quero também o meu trabalho amadurecer mais, que eu acho que apesar de 36 anos ainda não está maduro. Pelo visto, você é exigente com você mesmo, né? Com o seu trabalho, né? Sou. Eu não quero fazer qualquer coisa. Bastante exigente. Sim, eu acho que tem que ser exigente. A partir disso. Agora eu sei que é o momento. Esse ano eu vou chegar. E aí, se alguém falar não, pra mim, tudo bem. Não tem problema. Você continua pelo menos seu saber circuito, né? Que aquele não, o cara vai falar assim pra você, não, porque não é comercial, não é não sei o que, não sei o que, não sei o que, por causa disso, disso, disso. Mas ele nunca vai falar não por causa da qualidade. Ele vai ver uma coisa de qualidade. Certo. E tem que vender qualidade. Infelizmente, é isso. Felizmente, né? Felizmente é De isso. alguma forma. Vamos ouvir mais um som? A próxima música, eu queria que você falasse. Eu fiz cabala, que um dia eu cheguei em casa e você sabe que viola tem várias alternativas de afinações, né? Tem muitas afinações diferentes. Você pode transformar a viola numa cítara, num bandolim, tem várias afinações, é um timbre diferente. E essa eu fiz uma afinação que eu chamo de novo, né, do Ré total. Eu afinei ela toda em Ré, desde da Lá. Não sei se o ouvinte vai estar entendendo o que é a Lá, mas quem toca sabe que é a quinta corda para baixo do violão. Então eu afinei ela toda numa afinação só. E o Evaldo colocou um arranjo de bandolim, por isso que eu dou parceria para ele. E o Ricardo fez uma percussão que eu chamei cabala. Ela é uma coisa assim, meio mistura, meio clássica, meio não sei o quê. É uma mistura, eu não sei definir música, o que é aquilo. Aquilo que vem no meu coração, eu jogo qualquer ritmo, qualquer coisa, né, uma afinação. Então é cabala. Eu gostei de uma observação, né, dado o fato de a gente já conhecer um pouco do trabalho do Isaac de Souza. Essa música cabala, ela tem alguma coisa de nova era, né? Tem alguma coisa de world music, New Age, alguma você coisa tá falando? de ethno music, né? Ethno music, uma coisa bem raiz, mas ao mesmo tempo universal, porque ela pega algumas linhas melódicas do Oriente, coisa que chegou aqui por um processo histórico completamente diferenciado daquele que o Isaac conseguiu traduzir nessa música, né? Então, nessa música, o Isaac então transcende algumas notações musicais tradicionais da música brasileira que a gente conhece tradicionalmente. Tá bom, então a gente fica com cabala. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Rádio 11, a rádio que faz direito. Até já.
Pois é, a gente ouviu o Cabala. Esse é o problema. A gente ficou curtindo o som, deixou um som um pouco alto, por isso aí a microfonia. Gente, nós vamos fazer um intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o Isaac de Souza e a gente continua falando um pouco mais do trabalho dele. Essa música é muito boa, inclusive até vou falar que ele tá pronto já está pronto para bater a porta de gravadoras. Mas sobre isso a gente debate aí depois do nosso intervalo. Aqui a gente não tem comercial, mas nós temos os nossos intervalos institucionais. Até já. Bom, estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui com o programa Saturday Night Rock, mas que hoje estou mudando o nome, chama-se Saturday Night Live. Eu não vou falar a hora certa porque eu estou gravando, depois a gente vai incluir isso na programação, Chico Lobo. A gente acabou, antes da volta do intervalo, a gente ouviu a música do Isaac, chamada Cabala, e eu fiquei muito bem impressionado, um trabalho de alta qualidade. É uma pena que eu não consiga expressar em palavras o que eu sinto ao ouvir a música, mas eu sei que é um trabalho de alta qualidade e aquilo que eu falei antes do intervalo. Eu acho que realmente já está pronto, não sei se o Chico Lobo concorda comigo. Plenamente. O Isaac já tem apresentado assim, alguns trabalhos junto com os grupos, né? Eu queria ressaltar uma apresentação que nós temos gravado em vídeo, produzido pela Eletropaulo, uma peça chamada Enquanto Isso no Bar do Ceará, que eu prometo trazer o áudio desse show aqui para a Rádio 11 e apresentar as músicas, onde foi apresentar essa música Cabala e teve assim uma das músicas que mais aplauso levantou da plateia, entre outras músicas, né, de grande competência, grande criatividade e capacidade. E realmente o Isaac tem demonstrado assim um talento muito grande, né? Mas assim, o Isaac é um músico de coração desse tamanho e muito humilde, e de repente acaba se entorpecendo no meio de toda a competência que ele tem e tendo talvez até o receio de se apresentar diante da gravadora, mas talento não lhe falta. Chico, eu não sei, eu posso estar até enganado, mas eu acho que ele tem a mesma visão do Stanley Jordan para tocar uma moda de viola. Talvez, se você conhece, talvez é um pouco o que o Stanley Jordan faz ao dedilhar a guitarra dele. Talvez eu acho que seria mais ou menos por aí, ou estou enganado, estou falando bobagem. Ou não? Não, eu não posso te falar que eu não conheço assim, o trabalho. Conheço o Stanley Jordan, assim, mas eu nunca tive influência dele. Certo. Mas se você está falando isso, eu acho muito bom. Graças a Deus. Eu falei bobagem, Chico Lobo? Não, tá certo. Um que do trabalho dele? Stanley Jordan pesquisou bastante, né, a música no mundo, né? E o que o Isaac tem feito é uma coisa de intuição, né? Como ele contou, né? Ele começou fazendo a música que faz hoje com uma harmônica, né? Com acordeon, né? Na sua tenra idade, foi desenvolvendo, nasceu no meio de música, viveu no meio rural, entende muito do sentimento rural, né? E a gente sabe que ele tem tudo para retratar isso de maneira nacional e talvez até internacional, esse sentimento que da música nordestina, não digo, mas da música brasileira, da música sulina, da música sertaneja, de fato. A música de raiz, né? Música de raiz, né? Você chegou a fazer shows lá fora, Isaac, ou não? Não chegou a fazer. E aqui em São Paulo, onde você já tocou, assim, além desse show da Eletropaulo? Em São Paulo, nossa, rapaz, a gente tocava muito em bibliotecas. Eu fiz um projeto em 78, a gente tocava essas bibliotecas públicas de São Paulo, que a gente não sabia. A gente tinha um pessoalzinho que a gente estudava na Zona Oeste, e nós descobrimos que as bibliotecas de São Paulo, não sei hoje, mas naquela época a maioria tinha um anfiteatro. É verdade, o Caetano de Campos tinha. E eram assim, a maioria das bibliotecas, elas eram... tinha um anfiteatro, mas ninguém usava de vez em quando em algum evento. Aí nós fizemos shows musicais, na época era o Aroeira, tinha um pessoal de poetas, então nós pegamos principalmente Lapa, na Rua Catão, Lapa, Mário de Andrade, que não sei se ainda é hoje, ainda o centro, né, que comanda todas essas bibliotecas. Fizemos vários circuitos de bibliotecas, né, Santa Amaro, Vila Formosa, grandes bibliotecas.
E também escolas. Eu fiz um projeto por minha conta na época que eu levava poesia e músicas nas escolas por conta própria, conhecia diretores sem ganhar cachê nenhum. Às vezes o pessoal dava um real não, na época nem era real. Um cruzeiro. Uma passagem de ônibus, às vezes não davam nada, mas eu ia para mostrar a cultura brasileira para os alunos, fazia algumas palestras assim com folclore, porque eu conheço um pouco de folclore no Brasil, e era um bate-papo musical. E ultimamente, nos últimos tempos, você não tem feito shows assim? Tem. Hoje mesmo, né, você realizou um show. Hoje eu tive no Sesc Itaquera só com Bumba Meu Boi, que nós vamos fazer o carnaval hoje. Nós fizemos hoje, amanhã, depois, os 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça. Que é uma outra coisa, do Teatro de Bonecos com Bumba Meu Boi, esse é mais ou menos inspirado do Maranhão, porque tem um Bumba Meu Boi no Brasil inteiro, né? E para esse ano, como é que está a sua agenda assim, de shows? De repente, o pessoal que está curtindo o seu som agora, tem interesse de te ver ao vivo, como é que pode fazer? Tem na Vila Madalena, tem um armazém bar, que normalmente eu toco lá. Armazém bar. Armazém bar, na Morato Coelho. O armazém... Só que eu não tenho agendado ainda. Eu toquei já tem uns 15 dias, mas mesmo não o meu som, o pessoal que vai lá, assim, sempre está indo o Oswaldinho, que é o dono, o Miltinho, o Almir Sater, vira e mexe, o Xangai vai estar lá agora, Elomar, vira e mexe, aparece por lá, Décio Marques, Diana Pequeno não, como é que chama aquela menina? TT Espíndola, Alzira. Então sempre essa turma que está lá. No armazém, o Isaac não precisa agendar nada, ele chega, ele é atração na casa, né? Então quem tiver a fim de ver o Isaac, fica de olho, vai lá no armazém, que com certeza eu não vou dizer uma data porque eu não que eles têm, né, agendado. Tem o Jique Turcão, que era do Tarancon, sempre eles estão lá, mas assim, vai revezando, né? O pessoal sempre reveza. E eu também estou tentando ver se eu consigo continuar gravando esse CD aí e fazendo um trabalho paralelo com o pessoal do teatro, né? Agora quem quiser ver, a gente está no Sesc Itaquera, longe, para quem mora para cá é meio longe. Não, Sesc Itaquera dá pra ir. É só pegar o metrô. Pega o metrô, depois faz uma conexão com o ônibus. Eu já fui lá no Sesc Itaquera. E é interessante a peça. Interessante. É às 13 horas. 13 horas, que dia? Amanhã, segunda e terça. Segunda e terça. Tem mais uma aí fizemos hoje. Vamos ouvir mais uma. Tem uma que eu fiz com essa, que eu fiz a Inesita Barroso, que eu fiz com o Tai, que é um baiano, toca gaita muito bem, e hoje ele está tocando com um grupo que está despontando aí, só que é outra linha, né? Mais rock misturado com maracatu, funk, que é o Tiroteio, que os Titãs gravaram uma música deles, e é uma moçada muito boa, inclusive eles estão querendo que eu coloque uma viola caipira naquele meio. Como é que vai ser, eu não sei, mas a gente vai fazer. E esse menino toca trombone com eles, muito interessante, e ele toca uma gaita, e nós fizemos uma coisa assim, em cima de mais ou menos um repente nordestino. Ele tinha uma música que ele fez com Alberto Evangelista, um baiano também, e casou com uma minha que eu tinha, que era uma chacareira, que falava do canto derradeiro, bem antiga. Aí nós casamos esse instrumental numa música só. E chama Albana. É música que casa com música, é uma coisa interessante, né? E essa casou, você vai ver. E gaita com viola é diferente. Não, só uma coisa antes, é que na hora que ele falou o endereço da outra apresentação, sem ser o Sesc Pompeia, ele falou muito rápido. Algumas pessoas podem querer anotar e não conseguiram. Lá no armazém? Armazém. Por favor. Repete o endereço, por favor. É Rua Morato Coelho, 1373, Vila Madalena. Quem conhece a Vila Madalena, conhece o Sujinho. É próximo do Sujinho. Chega no Sujinho, assim, umas 4, 5 casas. Morato Coelho, 1373. 1373 na Morato Coelho. E lá, quem for lá, quem estiver lá, você só vai ver som de qualidade. Pessoal muito bom. Bom, gente, então, nós vamos ouvir a próxima música do Isaac, o nome mesmo, que eu não esqueci. Albana. Albana. Daqui a pouco, nós voltamos aqui para a continuação desse bate-papo. Até já.
Bom, a gente acabou de ouvir a música Albana, do Isaac de Souza, que a gente está entrevistando aqui. Uma surpresa agradável proporcionada pelo Chico Lobo, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer um trabalho de alta qualidade. Aquilo que eu falei, inclusive até num texto que eu escrevi para um fanzine com o qual eu colaboro, o Fanzine Quacks, né, que aqui a gente tem a oportunidade de conhecer trabalhos de alta qualidade, trabalhos de pessoas que não chegaram à mídia. E o exemplo, mais um exemplo que eu tenho agora, que eu e tantos dos ouvintes aí estão conseguindo ter contato, é o do Isaac de Souza, né? Isaac, a gente está encerrando praticamente o papo, queria que você saber uma opinião tua, com relação aos novos, né? Como eu te falei, a gente recebe muito trabalho aqui de artistas novos, de alta qualidade, mas que de repente não conseguem ter um espaço para poder mostrar o seu trabalho. A que você atribui isso? É culpa das emissoras de rádio, culpa dos artistas que já estão aí com um nome feito na praça, que não dão um empurrãozinho para eles, gravando as suas músicas, sabe, fazendo um trabalho de garimpagem? Que você chegou a pensar sobre isso? Você tem alguma teoria sobre isso? Olha, sinceramente, eu tenho alguns pensamentos, mas não sei, né? Quando a gente tem uma teoria, a gente não pode dizer se aquilo é a verdade. Mas eu penso assim, os trabalhos, não estou dizendo do meu, de muitas pessoas que eu conheço, não só que não gravou, que não está na mídia e tal, mas o trabalho de qualidade ele é meio complicado, porque ele é revolucionário, né? Uma pessoa que escuta que vê uma coisa de qualidade, ela já começa a selecionar não só através da música, através do teatro, através do cinema, através da pintura, da poesia. Uma pessoa que pensa, que raciocina, escolhe o que é melhor. Não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém, mas aquela coisa assim que é mais apurada, mais elaborada, ela começa a pensar diferente, não só com relação à arte em si, mas com relação à própria pessoa e ao país em si. Ela não votaria nos pilantras que estão por aí. Uma pessoa que raciocina um pouco, a não ser se ela quiser aproveitar, porque tem muitas pessoas que colocam esses que estão no governo, isso não é só no Brasil não, é no mundo, colocam lá, se ele tiver um lucrinho, tudo bem, é uma pessoa inteligente, tal. Agora, o povo em si, assim, é o que chamam, né, de povão, se ele tem um acesso a uma cultura um pouco mais elaborada e aquilo que é dele, ele começa a questionar mais coisas. Então eu acho que isso tem o sistema poda. E através disso vem toda essa gama aí que você já sabe onde vai dar, né? Sem dúvida. Chico? Mas exatamente, como o Isaac está falando, se você tem uma percepção um pouquinho maior, você fica numa forquilha, né? Ou você cai para aquela condição de quanto levo nessa, né? Ou você cai para a consciência, né? Será que realmente isso é certo, né? E eu acho que, na verdade, muitos artistas hoje estão sucumbidos porque estão pensando naquela concepção mais realista, mais aprofundada. Será que isso é certo? Que é muito fácil você, entre aspas, forjar um sucesso, né? Basta que você tenha um QI, ou seja, quem indica, né, um cartucho, um padrinho que te leva para uma gravadora, que te grava no melhor estúdio, ou no Brasil, nos Estados Unidos, e que te estampa como se fosse um produto de prateleira de supermercado. Eu sempre digo o seguinte, que a melhor feijoada não é aquela feijoada que você compra na prateleira do supermercado, mas aquela feijoada que a mãe da gente faz no fogão de lenha. Essa é a melhor feijoada, né? Aí, embora a mídia mostre, né, várias marcas e latas e rótulos para você cotidianamente, mas a hora que você realmente quer comer uma comida boa, você vai no fogão de lenha, com certeza. Pois é. Com essa participação do Chico Lobo, eu vou me despedir aqui do Isaac. Quero agradecer por você ter vindo aqui. Eu quero convidar você a voltar mais vezes, tá? Nós temos outros programas também com os quais você pode participar, programas que você pode mostrar o seu trabalho. Essa é apenas uma fita demo, você tem outras várias já gravadas. Eu quero
Eu quero agradecer pela tua presença aqui, que você volte aqui para a gente mostrar mais do teu trabalho, que realmente você merece. O público ouvinte da Rádio 11, que é um público qualificado, merece conhecer o teu trabalho. Eu quero agradecer por você ter vindo aqui, você ter prestigiado o trabalho de uma rádio livre também, que é uma coisa muito importante. Eu que agradeço, Rodney. Muito obrigado, e o Chico também pelo convite. E é sempre bom a gente estar mostrando e o público, o ouvinte, né, da gente estar se inteirando, né, porque é por aí que a gente vai caminhar para tentar melhorar esse país, porque eu me sinto um guerrilheiro dentro da minha música e não abro mão dela. É isso que eu faço, é isso que eu sei fazer. Muita gente pode não gostar do estilo, não sei o quê, mas eu procuro fazer da melhor forma e quero mostrar e agradeço o espaço. E espero que vocês continuem nessa luta e com essa ideologia, que para mim isso é importantíssimo. Tá, antes de encerrar mesmo, Morato Coelho, 1373, Armazém Bar. Armazém Bar. Com certeza você está lá tocando aí. Não vou dizer agora. Agora, mas com um pouco de sorte você está lá. Não, que eu não fechei ainda, mas eu só quero assim dizer que é um espaço que tem esse tipo de música que eu faço. Para quem curte, né? Tem um pessoal do Mato Grosso, sempre tem gente lá. E vira e mexe eu tô lá. Grandes amigos. E quando você estiver tocando lá, você volta aqui que a gente anuncia. A gente faz. E como você falou, já que você abriu o convite, se você deixar eu venho aqui todo dia. Pode vir, tá aberto o convite. Só ter gente para abrir a porta lá embaixo, você tá aqui todo dia. Pronto. Bom, essa é a Rádio 11, 98,9. A gente tá por aqui, nós vamos fazer um intervalo ligeiro. E daqui a pouco nós voltamos aí no programa de hoje. E daqui a pouquinho a gente volta. A hora? Não vou dar a hora certa porque eu estou gravando aqui. Eu vou colocar esse tape depois, Chico Lobo. Por exemplo, esse tape foi gravado à noite, tá? No sábado, 8 de fevereiro de 97. Agora são 9 da noite, mais 21 minutos. Mas de repente eu posso estar colocando ele amanhã à tarde. De manhã também, ou de madrugada aí para o ouvinte da Rádio 11. Tô gravando, tá tudo gravado aqui. É que a gente tá gravando para depois colocar no ar, mas isso não importa, o importante é que nós vamos fazer um intervalo e a gente volta já.